Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo devocional aqui nesse canal. E eu espero que essa palavra de hoje venha falar ao seu coração, que o Espírito Santo toque no seu coração através dessa palavra. E a passagem na qual nós vamos meditar hoje está lá no livro de Isaías, no capítulo 38, versículo 1 ao 5, que diz assim: Naqueles dias, Ezequiel ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos que o rei Ezequias ficou doente, né? E ele estava já à beira da morte. Através do profeta Isaías, o Senhor mandou um recado para ele, dizendo que ele não ia sobreviver, que ele iria morrer. Então, ele, desesperado, angustiado, né, orou ao Senhor, fez uma oração sincera ao Senhor, pedindo que poupasse a sua vida. Aqui nós vemos que o Senhor escutou a oração do rei Ezequias e atendeu o pedido dele, concedendo mais anos de vida para ele, ou seja, o Senhor o curou. E aqui, meus irmãos, nós conseguimos refletir, né? Nós conseguimos aprender o valor de uma oração sincera. Às vezes nós nos desesperamos quando recebemos uma notícia ruim. Às vezes um diagnóstico de uma doença, o desemprego, quando, né, em algum momento, né, algumas pessoas já passaram por isso, acredito eu, ser mandado embora. Eu sei que a gente fica realmente assim desesperado, sem saber o que vamos fazer quando nos deparamos com algo que foge do nosso controle, que nós não temos o que fazer. E nesse momento a gente se desespera, a gente às vezes quer dar o nosso próprio jeito. Mas aqui Ezequiel nos mostrou que diante do desespero, diante de uma situação que não tem saída, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, abrir o nosso coração para Ele, pedindo que Ele tenha misericórdia da nossa vida. O Senhor, irmãos, Ele governa sobre a vida e a morte. Ele é um Deus soberano. Ele é o que nos dá a vida e Ele também é o único que pode nos tirar. O que é para o Senhor, às vezes, esse deserto que você está enfrentando nesse momento, que para você pode ser algo impossível de se resolver, mas para Deus não. Não se apavore diante das situações difíceis. Não deixe se amedrontar, não fique acuado. Coloque teu joelho no chão e clame pela misericórdia do Senhor. Se quebrante diante do Senhor, faça como Ezequias. Ele poderia naquele momento só ficar se lamentando, chorando e se lamentando, eu vou morrer, mas não. Ele virou o seu rosto para a parede e orou para o Senhor. Às vezes você já está fazendo isso nesse momento. Você tem orado, buscado a Deus, pedido uma saída, uma solução, a cura de uma doença, mas você não tem ouvido ainda a resposta do Senhor. Por isso você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus te abandonou. Mas Deus não abandona aqueles que clamam pelo seu nome. A palavra do Senhor diz que na hora certa o Senhor fará acontecer. Somente o Senhor sabe a hora certa para todas as coisas. O Senhor vai agir na tua vida. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de buscar ao Senhor. Quebrante-se diante do Senhor. Lá em Salmos, no capítulo 37, versículo 5, a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Às vezes você pode estar achando que Deus não está te ouvindo pelas coisas talvez erradas que você fez, pelos lugares que você andou que não agrada ao Senhor, e nesse momento você pode estar com vergonha até de se colocar diante do Senhor, mas não sinta esse peso, essa culpa.
Deus quer ouvir você. Deus quer que você abra sua boca diante dele, abra o seu coração. Sabe, às vezes Satanás, ele nos acusa. Satanás, ele é acusador, ele nos acusa, ele nos culpa. Ele diz que nós não somos dignos, mas o Senhor ouve as nossas orações. Não se apavore diante dessa situação. Se humilhe diante do Senhor. Sabe, irmãos, eu lembro que na pandemia, eu e meu marido passamos por um momento muito difícil, muito delicado. Meu marido, ele estava desempregado, né? Então nós começamos a passar por um momento bem delicado, difícil, um momento de escassez mesmo. E eu lembro que teve um dia que a despensa ela já estava vazia. A gente não tinha mais dinheiro para comprar, sabe, as coisas para casa. A gente só tinha ali o arroz e o feijão, as coisas das crianças, iogurte, as coisas que eles gostam, verdura, legumes. Não tinha mais, a gente não tinha mais dinheiro para comprar a mistura. E bate um desespero. Quem passou já por um momento de escassez, problema financeiro, sabe que é desesperador, principalmente quando se tem criança, né? E a nossa família estava ali, eles estavam nos dando o suporte, né? Eles até sabiam da situação, só que eles já vinham nos ajudando. E a gente não tinha coragem de o tempo inteiro ficar, né, pedindo, né? E então a gente orou ao Senhor como já estávamos orando, mas eu lembro que nessa noite, assim, sabe, foi um desespero muito grande. Inclusive, eu lembro que foi a primeira vez que eu e o meu marido oramos juntos como casal. Nós éramos recém-convertidos, né? Então a gente já estava ali caminhando com o Senhor, mas acreditem, nós nunca tínhamos orado juntos. E eu lembro que nesse dia, diante daquele desespero, sem saber o que fazer, nós buscamos o Senhor ali juntos, em oração. E eu lembro quando eu estava orando ali, né, junto com meu marido, segurando a mão dele, eu lembro que eu pedi ao Senhor, clamando que Ele nos ajudasse, nos tirasse daquela situação, abrisse uma porta, que nós precisávamos colocar, né, o alimento em casa, nós precisávamos trazer o alimento das crianças. E eu lembro que eu falei para o Senhor que eu prometia ao Senhor que eu ia honrar Ele para o resto da minha vida, até o meu último suspiro. E é claro que eu iria honrar o Senhor de qualquer forma. Naquela oração minha, não foi uma barganha que eu quis fazer, né, com Deus, mas foi uma forma de que eu coloquei Ele diante dele, de demonstrar a minha gratidão, não somente em palavras, mas que e eu iria mostrar a minha gratidão também para Ele, honrando Ele até o resto da minha vida, aconteça o que acontecer. Assim como Ezequias, que no momento de desespero ali, né, falou com o Senhor: lembra-te, Senhor, como eu tenho sido fiel a ti. Não é que ele quis fazer uma barganha, mas ele, com aquelas palavras ali, ele quis dizer: Senhor, tenha misericórdia de teu servo, Senhor, teu servo fiel. E foi o que eu quis ali falar com o Senhor, né? Tenha misericórdia, Senhor, eu prometo que eu honrarei o Senhor o resto da minha vida. Tenha misericórdia dessa tua serva. E, irmãos, eu lembro que no dia seguinte a minha sogra mandou uma mensagem para mim. Como eu disse, a nossa família sabia da nossa situação, que meu marido estava desempregado, tudo. Mas eles não sabiam aquele momento ali, né? Como nós estávamos ali, né? As coisas ali estavam se enxugando, nós não tínhamos mais, né? O alimento. E eu lembro que a minha sogra me mandou uma mensagem falando que estava conversando com uma conhecida dela. Uma conhecida dela veio, mandou mensagem para ela, começou a puxar assunto mesmo, normal. E aí, como é que você tá? E nessa conversa, né, conforme a conversa foi acontecendo, essa conhecida dela, que eu lembro o nome até hoje, Mariana, que foi um anjo enviado pelo Senhor. A Mariana, para minha sogra, disse que ela precisava abençoar uma pessoa, que ela tinha passado por um momento difícil também de desemprego e ela tinha sido muito abençoada pelos amigos dela. E ela tinha prometido ao Senhor que assim que ela conseguisse o emprego, ela queria abençoar alguém da mesma forma como ela foi abençoada, como ela estava ali num período de necessidade. E a minha sogra, ouvindo aquilo, né, conversando com ela por mensagem, falou da gente, né? Falou que tinha um filho, né, que estava desempregado no momento, estava passando por situações difíceis. E ela me mandou essa mensagem dizendo que ia me passar o telefone da Mariana, porque a Mariana então pediu o meu contato, né? Porque queria falar comigo. Irmãos, quando eu li aquela mensagem da minha sogra,
eu só sabia chorar, glorificar o Senhor. Lembro que eu corri, chamei meu marido, dei o celular para o meu marido ler. E naquele momento, sabe quando você começa a rir, mas assim, é um riso de alegria, ao mesmo tempo de eu não estou acreditando, sabe? Eu vi o agir de Deus, o primeiro milagre, o primeiro não, né? Deus já fez um milagre na minha vida quando Ele me tirou das trevas, né? Quando Ele me trouxe para o caminho dele. Mas eu digo assim, foi o primeiro milagre que Deus fez ali diante dos nossos olhos em algo difícil que nós estávamos passando. E ali eu vi o agir de Deus, o sobrenatural, e nós só sabíamos glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor e agradecer o Senhor. Enfim, durante essa pandemia nós fomos muito abençoados, né? Passamos por momentos muito difíceis, mas o Senhor nunca nos abandonou, né? Então, eu estou contando esse testemunho aqui para te dizer que o Senhor escuta orações. Não desista de clamar pelo Senhor. Abra o teu coração de forma sincera. É claro que eu já tive muitas orações que o Senhor não respondeu de imediato, assim como tem muitas coisas que eu ainda coloco diante dele, né? E ainda estou aqui esperando o agir dele, no tempo dele e da vontade dele, né? Porque é tudo sobre a vontade dele, não sobre a nossa vontade. Mas não desista de orar. Abra o teu coração para o Senhor, busque Ele de forma sincera, se quebrante diante do Senhor e não desista, persista em oração, porque Deus ouve as orações dos justos. Deus ouve a oração dos teus filhos. Deus ouve a oração daqueles que buscam Ele de todo o coração. Tem um versículo, irmãos, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Irmãos, o que você está esperando para se colocar diante do Senhor, se quebrantar diante dele, abrir o seu coração? Não se desespere com o cenário que você está enfrentando nesse momento. Nada é impossível para o Senhor. O Senhor governa sobre todas as coisas. O Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra. O Senhor governa sobre a vida e sobre a morte. O Senhor, tudo pode mudar, tudo pode transformar. O Senhor opera milagres, assim como Ele operou na vida do rei Ezequias. Ele pode operar um milagre na sua vida. Eu não sei nesse momento qual milagre que você está precisando do Senhor, mas eu sei que o Senhor tem poder para transformar, mudar qualquer situação. O Senhor é soberano. Ele só está esperando você buscar Ele de todo o coração, se quebrantar diante dele. E se você já tem buscado ao Senhor em oração e de todo o coração, continue perseverando em oração, porque as nossas orações abrem portas. Deus está ouvindo o seu clamor e na hora certa o Senhor, o nosso Deus, fará acontecer. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, você crê que o Senhor é soberano, que o Senhor vai operar um milagre em sua vida? Deixa aqui nos comentários, Deus de milagres, pois eu creio que o Senhor pode transformar essa situação que você está passando. O Senhor pode te tirar do deserto, o Senhor pode abrir portas onde não tem. O Senhor pode te dar a cura desse diagnóstico que deram para você e falaram que não tem cura. Deus é o médico dos médicos. Ele é dele que é a última palavra. Tenha fé. Não deixe de crer no nosso Deus. Amém? Eu espero você no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.